Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Caio e eu estou aqui hoje para fazer uma apresentação e explicar sobre esse assunto, sobre a origem da vida e a teoria da evolução, e propor uma análise bíblico-científica, ou seja, analisar o que a Bíblia diz sobre esse assunto e comparar com o que a ciência diz. É uma apresentação bem interessante, eu acredito que vocês vão gostar. E basicamente, por que surgiu essa ideia de eu criar essa apresentação? Quem me conhece já sabe, mas desde pequeno eu sempre fui bastante religioso, sempre tive minhas crenças religiosas. Mas com o passar do tempo, cerca de uns 2 anos atrás, eu comecei a ter algumas dúvidas. Como será que a vida surgiu? Será que a Bíblia concorda com a ciência? A vida foi criada ou foi evoluída? Comecei a fazer esse tipo de questionamentos, que muitas pessoas têm, aliás. E o que eu fiz para solucionar essas dúvidas? Eu analisei as evidências. Eu passei a ler artigos, ver vídeos, estudar melhor sobre o nosso corpo humano, sobre o mundo ao nosso redor, e a partir dessas análises das evidências, eu consegui chegar a minhas conclusões e consegui elaborar essa apresentação para vocês, contando algumas coisas, mostrando alguns fatos muito importantes. Então vamos lá. Basicamente, alguns objetivos dessa apresentação. Eu acredito que entender esse assunto, compreender e tirar as próprias conclusões sobre a origem da vida, a teoria da evolução, enfim, entender esse assunto faz uma grande diferença na maneira que a gente leva a nossa própria vida e como a gente encara o mundo ao nosso redor. Eu acredito fortemente nisso e mais pra frente vocês vão entender o porquê. Mas alguns objetivos dessa apresentação incluem analisar como que a Bíblia aborda questões sobre a origem da vida e evolução e comparar com o que a ciência diz sobre esse assunto. A gente vai examinar alguns aspectos da teoria da evolução, mitos, fatos e controvérsias. E é importante destacar que essa apresentação não tem o objetivo de convencer ninguém a pensar de uma maneira ou ser o detentor da verdade absoluta de forma alguma. O que a gente quer aqui é compartilhar conhecimento, abrir nossas mentes, expandir nossos horizontes para mais possibilidades e assim fazer com que o conhecimento se torne mais acessível e a gente aumente nosso conhecimento sobre o mundo ao nosso redor. Então eu espero que vocês aproveitem bastante. Vamos começar. Então antes de começar eu gostaria de falar um pouco sobre referências. Algumas referências de estudo. Normalmente as referências são mostradas no final das apresentações, eu sei disso, mas eu quis mostrar no começo hoje, para vocês terem uma ideia do tipo de coisas que a gente pode estudar e analisar para chegar nessas conclusões e aprender mais sobre o assunto. Então basicamente a brochura que eu mais utilizei, um livreto, é essa daqui. Primeira, Origem da Vida, 5 perguntas que merecem respostas. Inclusive eu tenho uma exemplar em mãos, é muito interessante essa brochura mesmo. Tem várias imagens, várias informações científicas, muitas referências aqui atrás, cheio de referências que você pode acessar, por exemplo, na internet ou pesquisar. E essas referências ligam a outros livros sobre o assunto, então é realmente bastante interessante. Também tem outras referências, outros livretos, alguns livros que eu já li ou que eu estou lendo atualmente. E também outras fontes de referências para essas informações são séries de artigos, pesquisas científicas e a própria Bíblia Sagrada. Vamos lá. Então, essa brochura, Origem da Vida, ela traz 5 perguntas muito interessantes e foram nessas perguntas que eu baseei a minha apresentação. A primeira pergunta é essa daqui: como a vida começou? Essa pergunta é parecida com uma pergunta que a gente faz para os nossos pais quando somos crianças. Normalmente a gente chega nos nossos pais e pergunta assim: ô pai, ô mãe, de onde que vieram os bebês? Eu, sinceramente, não lembro a resposta que meus pais me deram, mas pode ter certeza que, dependendo da idade da criança, da maturidade dela, os pais vão relutar ou vão pensar 2 vezes antes de responder. Só que tem uma questão muito mais importante que essa dos bebês, que muitos cientistas e outros pesquisadores desconsideram hoje em dia, que é essa questão: como a vida começou. Basicamente, alguns dizem que a vida surgiu do acaso, a partir de substâncias químicas sem vida.
Mas será que isso faz sentido? Será que isso é verdade? Vamos olhar aqui duas frases de dois pesquisadores que são citados nessa revista, e essas frases realmente nos dão o que pensar. Alexandre Meynès, um professor de biologia, ele disse que ao longo dos últimos 50 anos não se encontrou nenhuma evidência de que a vida na Terra tenha surgido de uma forma espontânea. E o microbiologista Radu Popa, apesar de não concordar com o que a Bíblia diz, ele perguntou: como é que a natureza pode criar vida se nós falhamos em todos os experimentos realizados sob condições controladas? Então, se nem a natureza, se nem os experimentos científicos conseguiram criar vida, que são controlados, que tem alguém inteligente por trás, quanto mais a própria natureza. Então, essas frases realmente nos dão o que pensar. Outros estudos, outras pesquisas chegaram à mesma conclusão desses dois pesquisadores, que depois de décadas analisando fatos científicos, analisando experimentos e pesquisas, basicamente em todos os campos da ciência, eles só chegaram em uma conclusão: a vida só pode surgir de uma vida pré-existente. A vida só pode surgir a partir de outro ser vivo. Isso é muito importante. Essa é uma verdade fundamental. Antes da gente passar para o próximo slide, vamos analisar essa imagem aqui e essa legenda que tem embaixo dela. Diz assim: se é preciso um ser inteligente para criar e programar um robô sem vida, então o que seria necessário para criar uma célula viva? E o que dizer de criar um ser humano, um ser vivo, complexo, cheio de estruturas, sistemas trabalhando ao mesmo tempo? Se um robô é preciso de uma pessoa inteligente, quanto mais um ser humano? É muito interessante refletir nessa pergunta. E por que essa pergunta, esse fato, aliás, por que esse fato é interessante? De que a vida só pode surgir de outro ser vivo já existente. Olha aqui o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Você sabia que a Bíblia concorda com esse fato científico? Ali em Salmo 36:9 diz assim: contigo está a fonte da vida, graças à tua luz podemos ver a luz. Ou seja, a Bíblia concorda com isso, com que a vida só pode surgir a partir de outro ser vivo. Aqui no caso se refere a Deus, porém a gente pode concluir que a Bíblia concorda com esse fato científico, que não é possível a vida se originar do nada, do acaso. Agora uma próxima pergunta. A segunda pergunta que essa revista traz: existem formas de vida realmente simples? Ou seja, aqui ele vai partir para uma análise das células. As células. A teoria da evolução, ela diz que os organismos simples, essas células simples, foram se evoluindo e se adaptando até se transformarem em organismos complexos, ou seja, organismos complexos, como o próprio corpo humano é um organismo complexo. As próprias células dentro do corpo humano são organismos complexos. A teoria da evolução diz que esses organismos surgiram de organismos extremamente simples. Será que isso faz sentido? Antes da gente analisar, vamos pensar. No nosso corpo, nós temos muitas células complexas, ou seja, essas células mostradas na imagem ao lado. Aliás, quantas células você acha que existe no corpo humano? Pensa um pouco, tenta chutar um número. Tem um estudo que mostra que a quantidade de células do corpo humano pode chegar até 100 trilhões. Isso é muito mais que a quantidade de galáxias existentes no universo, para você ter uma ideia. Então realmente é um número muito grande. E na verdade a maior parte dessas células não são realmente as células mais complexas, ou seja, aquelas células do cérebro, células do olho, células ósseas, entre outras. Na verdade, a maior parte das células do corpo humano são células bacterianas, são bactérias ou coisas do tipo. E a gente vai partir para essa análise. As células bacterianas, elas são células mais simples. Por exemplo, as bactérias boas que a gente tem no intestino, que ajudam na digestão dos alimentos. Essas são as bactérias boas. Essas são os organismos simples. Mas será que esses organismos simples são realmente simples? As novas pesquisas sobre o assunto têm mostrado que não,
que os organismos que eles diziam classificar como simples, são extremamente complexos. Vamos analisar um exemplo? A fábrica. Por que a fábrica? Dentro de uma célula de uma bactéria, a célula mais simples, ela é tão complexa que foi comparada com uma fábrica. Por quê? Pense comigo, uma fábrica, ela tem que receber um pedido, ela tem que buscar a matéria-prima, tem que ter a matéria-prima, tem que colocar a matéria-prima na linha de produção, ela tem que ter as máquinas todas reguladas e programadas para produzir um produto. E depois que isso é produzido, ele é enviado para uma logística, tem que ser estocado, por exemplo, em alguns casos. Depois que foi estocado, tem que ser enviado para outros lugares. Enfim, é um processo extremamente complexo. E a produção de proteínas, veja bem, essa é apenas uma das funções da célula, a síntese de proteínas. Essa síntese de proteína foi comparada à produção de uma fábrica. Por quê? Como a gente pode ver nessa fita do RNA, ela é uma cópia do DNA, então ela é inserida nessas estruturas chamadas ribossomos, e essas estruturas produzem aqui as proteínas. Esse número 8 são as proteínas. As proteínas, elas têm um formato tridimensional exclusivo, cada proteína tem um formato. E depois que a proteína é produzida, ela recebe como que uma etiqueta, ou seja, a proteína sabe exatamente em que lugar da célula ela precisa ir. Ou seja, isso é muito organizado, isso é muito complexo. Isso numa célula simples. Imagine todas as funções que uma célula faz, e agora imagine a célula mais complexa, as células dentro do corpo humano mesmo. A complexidade e como isso é bem projetado, bem organizado, realmente nos faz pensar que essas formas de vida simples não existem. Vamos agora para a terceira pergunta. A terceira pergunta que essa revista analisa, essa brochura analisa, é a seguinte pergunta: de onde vieram as instruções? Isso aqui está se referindo ao DNA, ao código genético que existe em cada ser humano, em cada ser vivo, na verdade. Em toda célula tem um código genético, um DNA. E se a evolução for verdade, o DNA tem que conter evidências de que surgiu por acaso. Se por outro lado a Bíblia estiver certa, então o DNA tem que ter provas concretas de que foi criado por alguém organizado e inteligente. Vamos analisar alguma dessas provas? DNA é uma façanha da engenharia. Foi dessa forma que um estudo científico se referiu ao sistema de armazenamento do DNA. Basicamente, ele comparou o armazenamento do DNA como colocar 40 km de uma linha muito fina dentro de uma bola de tênis. Isso é uma incrível façanha da engenharia. Imagine só, colocar 40 km de uma linha extremamente fina aqui dentro. De uma forma que qualquer pedacinho dessa linha pode ser encontrado com facilidade, de uma forma que isso está bem organizado. Pensa como isso é incrível, isso é fascinante. Então esse estudo sobre o armazenamento do DNA é apenas uma das funções, apenas uma das coisas que acontecem com o DNA. Outros fatos impressionantes são os processos complexos a qual o DNA é submetido. Por exemplo, o processo de leitura. Como a gente viu no slide anterior, o DNA ele é lido e ele é transformado em RNA, que é uma proteína que é uma estrutura que vai ser usada para fazer as proteínas. Porém, esse processo de transformar o DNA em RNA, isso tem que passar por uma máquina, por uma estrutura bem complexa que vai ter que separar a fita dupla do DNA no meio, vai ter que separar isso e vai pegar apenas uma parte do DNA. E depois vai ter que juntar o DNA de novo para ele não ser danificado. Então esse é já um processo complexo. Outro processo é o de replicação. Cada DNA, cada célula, na verdade, quando ela é duplicada, as nossas células duplicam muitas vezes. Por exemplo, conforme a gente vai crescendo, um bebê vai crescendo, as células dele vão sendo duplicadas muitas e muitas vezes por segundo. Para cada duplicação da célula, o DNA tem que ir junto.
porque o DNA ele está dentro do núcleo da célula. Então, quando a célula é dividida, o DNA tem que ir para essa nova célula. Esse processo de replicação também é muito complexo, ele é muito rápido e eficiente. Em pouco tempo, o DNA já é todo duplicado e sem nenhum erro. Nenhum erro pode ser cometido durante essa duplicação, senão haveria falhas genéticas na pessoa, no indivíduo, ou no ser vivo, que seja. Então esse processo de duplicação também que acontece dentro da célula, ele é incrível e mostra como o DNA parece ter sido criado por alguém organizado e inteligente. Quer ver outros fatos? Um outro fato interessante é que o DNA ele foi comparado a uma forma de armazenar dados. Na verdade, ele é usado como uma maneira de armazenar dados. As novas pesquisas científicas indicam que o DNA ele é extremamente eficiente para armazenar os dados que nós guardamos em discos rígidos ou em pendrives, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, o DNA ele é extremamente mais veloz que os discos rígidos. Ele consegue reter os dados por muito mais tempo, mais de 100 anos, e ele é extremamente eficiente. Ele consegue usar pouca energia para funcionar. E outro fato interessante é que em apenas 1 grama de DNA, uma quantidade irrisória, super pequena. Pense comigo, quanto que equivale a 1 grama? Quase nada, na verdade. Tem um peso irrisório. Mas nessa 1 grama de DNA, sabe quanto que é possível armazenar os dados? 1 grama de DNA permite armazenar 215 milhões de gigabytes. 215 milhões de gigabytes. Em apenas 1 quilo do DNA, dá para se armazenar todos os dados do mundo. Então essa é uma forma de armazenar dados extremamente eficiente, a mais eficiente que existe. O DNA também pode ser comparado com um enorme livro. Todo o conjunto do DNA do ser vivo ele é conhecido como genoma. O genoma guarda o DNA do ser vivo. O genoma ele pode ser comparado a uma enciclopédia gigante. É como se fosse 428 volumes de um livro de 100 páginas, de 1000 páginas, aliás. 428 volumes de um livro de 1000 páginas. Imagine quantas páginas, quantas letras e palavras é possível armazenar. E por que essa comparação com livros é interessante? Veja no próximo slide. A Bíblia já mostrava que o DNA ele pode ser comparado, ele pode ser armazenado dentro de um livro. Apesar da Bíblia não falar diretamente sobre o DNA, sobre código genético, ela usa uma linguagem meio poética para falar sobre esse assunto. Olha o que diz Salmo 139, 16. Teus olhos até mesmo me viram quando eu era um embrião. Todas as partes dele estavam escritas no teu livro, com respeito aos dias em que foram formadas, antes de existir sequer qualquer uma delas. O que esse texto está falando? A Bíblia disse que as partes do embrião, os pequenos pedacinhos, digamos, do embrião, eles já estavam escritos num livro, mesmo antes dessas partes existirem. Mesmo antes do DNA ser formado, isso já estava escrito em um livro. Essa descrição não soa familiar para você? Não parece com o que a gente chama de DNA hoje? O DNA também, ele é onde relata todas as características físicas e psicológicas do indivíduo, ou seja, a cor dos olhos, a altura, a cor da pele, tudo isso está escrito, está codificado dentro do DNA. E da mesma forma que aquele livro, aquela revista comparou o DNA com um livro, a Bíblia também compara esse código genético, essas partes do embrião, como que escritas num livro. Não é muito interessante saber disso? Que apesar de a Bíblia ser escrita tantos anos atrás, mais de 2000 anos atrás, ela contém informações exatas, precisas e que fazem sentido no nosso dia a dia. A gente vai conhecer mais dessas informações ao decorrer da apresentação, então vamos prosseguir. A quarta pergunta que essa revista nos traz é a seguinte: toda vida tem um ancestral em comum? Então essa pergunta, essa parte da revista, vai tratar sobre a teoria de evolução proposta por Charles Darwin.
e vai analisar o que as novas pesquisas científicas têm mostrado sobre essa teoria. Será que ela é válida? O que está certo? O que está errado? Então, a primeira análise, uma das coisas que Darwin dizia era sobre a árvore da vida. A árvore da vida. Ou seja, Darwin achava que todas as espécies da Terra, todas as espécies existentes, elas possuíam um ancestral em comum. Ou seja, todas elas vieram de um único animal, um único ser. Então ele imaginava que a história da vida da Terra era como se fosse uma grande árvore, como dá para ver nessa imagem. Parece que embaixo é mais parecido com um tronco e aos poucos vai abrindo os galhos e vai surgindo mais espécies. Foi isso realmente que aconteceu? O que as novas pesquisas têm indicado? Com respeito a essa teoria de Darwin, ao que ele dizia sobre a árvore da vida, veja o que o biólogo Malcolm Gordon concluiu no seu estudo, em 1999. Ele disse: "Parece que a vida teve muitas origens. A história da vida universal não parece ter tido uma única raiz." Em 2009, um artigo da revista New Scientist, ele analisou várias pesquisas, vários estudos que comprovam isso, que a teoria de Darwin sobre a árvore da vida não era mais aceita, não podia ser mais considerada aceita cientificamente. Então ele citou várias frases de pesquisadores, e um deles foi de Eric Baptiste. Ele disse: "Não temos nenhuma evidência de que a árvore da vida seja uma realidade." Ou seja, todas essas pesquisas têm indicado que as espécies não vieram de um único ancestral, ou seja, essa árvore da vida de Darwin como se tivesse sido derrubada. Agora, uma análise sobre os registros fósseis. O que os fósseis indicam? As formas da vida e as características físicas distintas aparecem de forma instantânea, ao invés de serem desenvolvidas gradualmente a partir desse ancestral em comum, como dizia Darwin. O que isso quer dizer? Que durante a história da vida, durante os fósseis que já foram encontrados, parece que esses fósseis surgiram de uma forma espontânea, de uma forma instantânea. Ou seja, não parece ter sido evoluído aos poucos, mas as espécies parecem ter surgido do nada, assim, na história dos fósseis. Isso é o que as nossas pesquisas têm indicado. E também outras coisas que os fósseis indicam. A falta de evidências de que essas criaturas encontradas nos fósseis tenham uma relação ou um parentesco entre si torna muito difícil afirmar que elas estão ligadas entre si, porque elas estão separadas por milhões de anos. Ou seja, parece que esses fósseis não realmente têm um parentesco, não fazem parte de uma árvore, mas que eles estão separados por milhares ou milhões de anos. Como dá para ver nessa imagem. Os cientistas antigamente eles achavam que todas essas espécies elas tinham uma conexão, que os fósseis iriam indicar que há uma conexão entre elas. Porém, os novos registros fósseis indicaram que não, na verdade não há ligações entre essas espécies. E sobre essa famosa imagem proposta pela teoria da evolução, que muitas pessoas usam essa imagem para representar tanto o progresso do ser humano como a teoria evolutiva na Terra. Só que há algumas falhas nesses desenhos, nesse tipo de imagem, que é importante a gente considerar. Por exemplo, a maioria de desenhos como esse, eles se baseiam em crânios incompletos e apenas alguns dentes. Os crânios completos, e sem falar de esqueletos completos, são muito raros. E outra coisa, as imagens como essas são baseadas em ideias e em suposições de pesquisadores e artistas, e não em fatos realmente comprovados. E quando se referiu à classificação dos fósseis, Robin Derricotte, ele escreveu em 2009: "Talvez o único consenso que chegamos até agora é que de não há nenhum consenso." Ou seja, esse é um dos problemas da teoria da evolução. As pessoas têm muitas ideias diferentes e muitas teorias diferentes dentro dessa própria teoria. Eles não conseguem chegar no consenso. Em nenhum dos assuntos abordados pela teoria da evolução há algum tipo de consenso. Sempre há alguma dúvida, alguma coisa que não está bem esclarecida. Por isso que é tão difícil a gente realmente acreditar e
confiar nessa teoria, porque é uma coisa que parece ser sem base, entende? Nessa sessão aqui, para os curiosos, eu deixei alguns outros tópicos e assuntos interessantes que merecem ser estudados, merecem atenção quando a gente está falando ainda de teoria da evolução, de origem da vida e sobre essas questões de criação, evolução. Infelizmente não dá para a gente abordar tudo aqui nessa aula, mas alguns tópicos muito interessantes que podem ser estudados são esses: microevolução versus macroevolução, qual que é a diferença entre esses conceitos, a localização perfeita da Terra no universo. O que essa localização indica sobre exatamente onde a Terra está? Será que a Terra é um planeta realmente especial por causa disso? Os ciclos que sustentam a vida na Terra, o ciclo da água, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio, vários ciclos que permitem a vida prosperar no nosso planeta. As 4 forças fundamentais da natureza. Existem 4 forças que, se fossem um pouquinho maior, um pouquinho mais forte, ou um pouquinho mais fraca, não permitiriam haver vida aqui no nosso planeta. A complexidade do cérebro humano, quantos processos, quantas coisas ocorrem aqui no nosso cérebro, como que o cérebro se forma, o cérebro de um bebê amadurece, cresce até se tornar um cérebro de um adulto, quantos processos complexos que enfrenta nesse percurso, e também os sistemas do corpo humano. O corpo humano é como se fosse uma grande máquina, e dentro tem vários sistemas, vários pequenos órgãos e funções que eles realizam que permitem com que a gente consiga estar aqui vivo, prosperando, respirando. Então esses tópicos nos ajudam ainda a perceber como a vida é realmente algo especial, que parece sempre ter sido projetado, não parece ter sido surgido, evoluído do nada, e é muito interessante estudar esses tópicos para expandir o nosso conhecimento. Eu deixo isso como dica para vocês. Agora que a gente analisou bastante evidências, bastante provas e bastantes assuntos diferentes com respeito à origem da vida e teoria da evolução, vamos analisar o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Como que a Bíblia se relaciona com a ciência? Vamos nos aprofundar nisso? Então a quinta pergunta que traz nessa revista é a seguinte: faz sentido acreditar na Bíblia? A revista não trata tanto sobre esse assunto, fala apenas em 2 folhas, 2 páginas, mas eu quis aprofundar e juntar outros conhecimentos de outras fontes de pesquisa aqui nessa apresentação. Então, uma das coisas que eu gostaria de abordar é sobre o relato de Gênesis. Será que o relato de Gênesis está de acordo com a ciência? Então, antes da gente nos aprofundar nesse relato, a gente precisa entender 2 coisas sobre ele: o ponto de vista do escritor e a maneira que o relato foi escrito. Sobre o ponto de vista do escritor, o relato ele foi narrado e escrito pelo ponto de vista de uma pessoa que estava na Terra, no planeta, presenciando os acontecimentos. Então isso esclarece muitas questões sobre o assunto. É como se a pessoa que estivesse escrevendo aquele relato estivesse aqui na Terra observando como as coisas iam acontecendo e iam sendo criadas. E o segundo ponto, a maneira como que ele foi escrito. O relato foi escrito com uma linguagem bem simples e de uma maneira resumida. Por quê? Porque o foco foi explicar para as pessoas da época que a Bíblia foi escrita, para que elas pudessem entender. Então naquela época não havia um conhecimento científico que a gente tem hoje, e se a Bíblia usasse termos complexos ou falasse de números muito grandes, bilhões, milhões, eles talvez não iam nem entender aquilo. Talvez não iam nem copiar nos próximos registros, isso nem ia para frente na história da Bíblia. Ou seja, se eles não iam entender, por que a Bíblia ia escrever isso? Então isso também esclarece bastante questões e nos ajuda a entender melhor sobre o relato de Gênesis. Agora vamos nos aprofundar nele. Primeiro, o que a Bíblia diz sobre o início da vida, ou melhor, o início do universo e a história do planeta? No primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis 1, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. O que esse texto quer dizer? Que tanto o universo quanto o planeta Terra tiveram um começo, tiveram um início, um princípio. Nós sabemos disso por meio da ciência hoje em dia. Então, as teorias sobre a teoria do Big Bang, por exemplo, diz que o universo tem cerca de 13 a 14 bilhões de anos. E o planeta Terra também muitos dizem que tem cerca de 4 bilhões e meio de anos, por aí.
Então, tanto a Bíblia quanto a ciência concordam que o universo e a Terra tiveram um princípio. Agora, sobre os 6 dias. A Bíblia diz que a vida na Terra foi criada em 6 dias. Ou seja, as plantas, os animais, tudo que tem, todo tipo de vida que tem na Terra. Mas as pessoas interpretam esses 6 dias como se fossem dias literais, ou seja, 6 dias de 24 horas. Mas será que foi isso mesmo o que aconteceu? Será que é isso que o relato quer dizer? Na verdade, a palavra da Bíblia, traduzida como dia, ela pode significar diferentes períodos de tempo. Por exemplo, ali em Gênesis 2:4, a Bíblia resume todos os dias em que a terra e a vida foi criada em apenas o dia em que Jeová fez a terra e o céu. O dia que Deus fez a terra e o céu. Ou seja, a Bíblia transformou esses 6 dias em apenas um dia. Então, cada dia criativo, por exemplo, esses 6 dias, eles podem significar muito tempo, talvez milhões, milhares de anos. E isso sim está de acordo com a ciência, como a gente vai ver agora. Os 6 dias, basicamente, de uma forma resumida, são expressos aqui nessa imagem. Então, como a gente viu no princípio, os céus literais e a terra são criados. No primeiro dia, a luz começa a passar pela atmosfera da Terra. A luz começa a atingir a atmosfera da Terra. Já no segundo dia, como a Terra está coberta por uma grande e espesso manto de vapor, esses elementos, ou seja, tanto a água acima da atmosfera e a água abaixo, elas são separadas. Ou seja, dá para você ver bem a diferença entre o oceano e o vapor. Eles começam a se separar, esse vapor, né? Então dá para ver o oceano e o céu. No terceiro dia, as águas da superfície baixam e o solo seco aparece. Então, conforme as águas vão baixando, é como se essa pessoa que escreveu o relato agora conseguisse ver o solo seco, a natureza começando a aparecer. Já no quarto dia, a atmosfera estava tão clara, tão visível, que já era possível ver o sol e a lua. Muitas pessoas acham que foi nesse quarto dia que Deus criou o sol e a lua. Mas na verdade, isso não está certo. Conforme a gente viu lá no começo, no princípio foi que Deus criou os céus e a terra, que criou o universo, as estrelas. Ou seja, conforme a gente consegue entender pelo relato da Bíblia, no quarto dia foi possível ver o sol e a lua, mas eles já estavam na terra muito tempo atrás. Então a atmosfera foi clareando e foi possível ver esses dois. E no quinto dia, Deus cria os animais marinhos, os animais voadores, que são capazes de se reproduzir segundo as suas espécies. Então é criado todo tipo de animal marinho, animal voador, e como a gente pode ver na imagem, realmente são bastantes animais. Porém, como a gente viu, o dia ele pode significar muitos períodos diferentes de tempo, então podem ter surgido aos poucos nesse período. Já no sexto e último dia é que foram criados os animais terrestres, tanto grandes como os pequenos, e também a criação do primeiro casal humano, ou seja, o primeiro homem e a primeira mulher. Isso está de acordo com o que a ciência diz, que o ser humano é a última espécie que surgiu na Terra, que tem aparência na Terra. Apenas elas se confrontam nesse assunto de como a ciência diz que a vida evoluiu e a Bíblia diz que a vida foi criada, mas em muitos aspectos, tanto a Bíblia quanto a ciência estão sim de acordo. Agora sim, esse é um ponto bastante interessante sobre o uso do termo espécies. A Bíblia diz em Gênesis 1, 24 e 25, diz que os animais foram criados segundo as suas espécies. Porém, essa palavra espécie, na Bíblia, ela tem um significado e na ciência tem outro. Hoje em dia a gente usa o termo espécie com outro significado. A gente pode entender que na Bíblia esse significado é mais abrangente. O que a Bíblia chama de espécie pode incluir os seres vivos, que segundo a ciência são de várias espécies diferentes,
Como assim? Aqui nessa imagem ao lado a gente consegue ver a taxonomia dos seres vivos, ou seja, a ordem que eles são classificados. Cada espécie na ciência ela tem um gênero, uma família, ordem, classe, por aí vai. E conforme a gente vai descendo nessa escada, isso vai se tornando cada vez mais específico, menos inclusivo. Então, o que a Bíblia chama de espécie pode, na verdade, estar ali se encaixando como uma ordem, como uma classe, uma família, ou seja, é um significado mais abrangente. Qual que é o ponto? O que a gente pode concluir com isso? É possível que os seres vivos que eram da mesma espécie, no sentido bíblico, e vivam numa mesma comunidade, tenham sofrido sim algumas mudanças com o passar do tempo. Então a Bíblia ela não é contra as microevoluções, ou seja, as pequenas mudanças observadas entre os seres vivos. Vou dar um exemplo aqui. Um cachorro, por exemplo. Quando você cruza uma raça de cachorro com outro tipo de raça, pode surgir uma raça nova. Isso é como se fosse uma microevolução. Coisas que mudaram, que mudam ao passar do tempo. Só que nenhum cachorro que se cruzar com outro cachorro vai se transformar num elefante, não é verdade? Então a Bíblia realmente não fala nada que é contra as microevoluções. Porém ela deixa bem claro que as espécies, no sentido mais amplo, foram sim criadas por Deus. Então isso é o que a Bíblia diz sobre essa palavra espécies. E não está, como vocês podem ver, não está fora do que a Bíblia diz, está sim fora do que a ciência diz, aliás. Elas estão sim, a Bíblia e a ciência estão de acordo com o uso dessa palavra espécies. A Bíblia faz uso de um raciocínio lógico. A Bíblia ela consegue explicar como que a vida surgiu, como que a Terra surgiu, o ser humano surgiu, de uma maneira muito lógica. Então em Hebreus 3:4 diz assim: naturalmente, toda casa é construída por alguém, mas quem construiu todas as coisas foi Deus. Olha que lógica impressionante. Então vamos analisar. Pensa em três coisas: um avião, um celular e uma casa. O que tem em comum entre essas três coisas? Uma das coisas em comum é que tanto o avião, quanto o celular, quanto a casa foram projetadas e construídas por alguém. Alguém teve que inventar, projetar e construir essas coisas. Agora pense num pássaro, no cérebro humano e no planeta Terra. Será que faz sentido achar que essas três coisas não foram projetadas por alguém, que surgiram do nada? Pense e reflita um pouco. E outro fato interessante: um avião, ele surgiu após a análise, a observação de vários tipos de pássaros. Então há muitos estudos que pesquisadores fizeram, grandes nomes fizeram, como Leonardo da Vinci, eles observaram o movimento dos pássaros para poder criar as asas do avião. Mas quem que criou, quem que observou, quem que projetou o pássaro para voar daquele jeito? Se o avião se baseia no pássaro, o pássaro, que é a criação original, de onde será que veio? E também o celular. O celular ele consegue ser tão atrativo, consegue chamar tanto a nossa atenção, porque as pessoas que projetaram o celular estudaram o cérebro humano. Eles sabem o que o cérebro gosta, o que o cérebro precisa e o que nos faz sentir prazer. Então eles colocaram isso dentro do celular. Mas quem que criou o cérebro humano? Quem que projetou o cérebro para sentir prazer, para aprender essas coisas? Também é uma coisa interessante, um assunto interessante para a gente refletir. Então vocês vejam só, a Bíblia ela traz essa questão do raciocínio lógico. É apenas a gente pensar, refletir. Não precisa ir muito além, não precisa pegar tantos estudos científicos assim para analisar como eu. Se você quiser também, claro, é ótimo. Mas apenas fortaleça o seu raciocínio. Pense logicamente. Isso vai fazer muito sentido. Reflita um pouco sobre esse slide, sobre esse assunto, que você vai realmente ter algo a pensar, ter algo a mais para concluir. Agora, algumas perguntas que podem surgir. A gente não consegue abordar tudo aqui nessa aula, infelizmente, mas algumas perguntas sim vão surgir quando a gente analisa ou relata o que a Bíblia diz sobre a criação. Por exemplo,
Que diferença faz saber disso? Que diferença faz todo esse assunto, saber se a vida surgiu do acaso ou se a vida foi criada? Qual a diferença faz saber disso? Será que eu posso mesmo confiar na Bíblia? Será que existem outros tipos de provas? Será que existem provas históricas, provas nas suas profecias? Que outros tipos de provas existem para mim confiar na Bíblia? Se o que a Bíblia diz é verdade, então por que Deus criou a vida na Terra? Qual que é o objetivo da vida? Também é uma pergunta que muitos se fazem. Outra coisa, se Deus existe, por que acontece tantas coisas ruins? Muita gente tem essa dúvida. E se tudo foi criado, quem criou Deus? A Bíblia também nos ajuda a responder essa pergunta. Então, se você gostaria de aprender mais sobre esse assunto, ou ter a resposta sobre as dúvidas mencionadas no slide anterior, eu te recomendo acessar esse site, jw.org. É um site incrível, um site que mostra o que a Bíblia diz sobre esse assunto, sobre mais assuntos, como que a Bíblia se relaciona com a ciência. Você pode também acessar por meio do QR Code aqui ao lado, e isso vai fortalecer ainda mais o seu estudo, vai enriquecer o seu conhecimento. Eu realmente acredito nisso. Eu gostaria de terminar minha apresentação com as palavras de uma revista que diz o seguinte, que realmente crer na evolução é um ato de fé, que é preciso mais fé para acreditar que a vida surgiu do nada e evoluiu do que acreditar no que a Bíblia diz, porque a gente viu, a Bíblia é lógica, o que a Bíblia diz faz sentido, ela responde às dúvidas que a gente tem. Então eu te deixo esse incentivo, analise as provas, pesquise mais sobre o assunto, você vai gostar bastante de descobrir as respostas para essas questões. Aprenda mais sobre o que a Bíblia diz. Se você quiser, teria o prazer também de te ajudar a aprender sobre a Bíblia. E não deixe de acessar esse site para fazer mais pesquisas adicionais, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, aproveitado bastante. Qualquer dúvida, sugestão, deixe aí embaixo na seção de comentários. E a gente se vê na próxima.